Olá, boa tarde, amigos da TV 247. Estou aqui recebendo nosso querido amigo Mauro Lopes. Tudo bem, Mauro? Oi, Léo, tudo bom? Tá queimado, hein? Tô no meio da série, gente, no meio das férias. O Mauro veio aqui estrear o nosso estúdio novo e aí a gente aproveitou para pescar você, Mauro, para falar exatamente sobre o que era uma das manchetes do jornal Valor Econômico. Sim. Hoje. Partido dos Trabalhadores, por determinação do Lula, promovendo um encontro de núcleos evangélicos que foram criados em todos os estados do Brasil. Esse encontro deve acontecer no mês de março. Eu fiz um Bom Dia sobre isso, gerou muita polêmica, muita discussão. E eu pergunto a você, o Lula está correto ao buscar uma aproximação com os evangélicos? Bom, primeiro legal estar aqui, no meio da série. No meio da série, não, a série está acabando. Sexta-feira volto, gente, para a edição e também para o Giro das 11. Estou aqui de volta normal, mas hoje fiz questão de vir. Não vim sozinho, trouxe até meu filho e meu neto que estão passando férias comigo para a gente participar da inauguração dos novos estúdios da Pós TV 247. Vai ser muito legal. E em relação ao sistema dos evangélicos, é importante a gente ter contexto. O que está acontecendo no Brasil? Os evangélicos têm um protagonismo e um dinamismo no país hoje que é inegável, não dá para negar. A tal ponto que, segundo o José Eustáquio Diniz Alves, a partir das pesquisas do IBGE, o José Eustáquio Diniz Alves é da escola do IBGE, talvez com certeza um dos 5 maiores estatísticos do Brasil, especializado em transição religiosa. Ele diz claramente o seguinte: em 2032 os evangélicos passam a ser, haverá mais evangélicos que católicos. Não quer dizer que eles serão maioria, não serão mais de 50%, mas haverá 40% de evangélicos contra 39% de católicos, e essa tendência prosseguirá pelos próximos anos. Então, há um protagonismo evidente dos evangélicos. Não dá para ignorar ou não conversar. Exatamente, Maurício, é muito interessante porque hoje saiu uma pesquisa Datafolha exatamente para medir o tamanho e o perfil de cada uma das religiões. Então, os evangélicos hoje são 31% e os católicos 50%. Mas quando você olha a faixa etária, o percentual de jovens entre os evangélicos é muito maior do que entre os católicos, ou seja, por uma questão natural, haverá futuramente mais evangélicos do que católicos. Ou seja, isso significa que será impossível chegar ao poder sem dialogar com os evangélicos? Não tem jeito. Não tem jeito. O que precisa, do ponto de vista da esquerda, gente, é mudar essa coisa de identificar evangélico igual a fundamentalismo. Isso precisa acabar de vez. E acho que o Lula tem uma percepção muito aguda disso. Né? Nosso tema da espiritualidade, do livro Lula e Espiritualidade, acho que isso está muito aguçado nele. Ele sabe que a massa dos evangélicos e evangélicas do país não é fundamentalista. Não é fundamentalista no sentido de serem pessoas reacionárias, retrógradas, que em tese operam contra os seus próprios interesses. Lula sabe que essas pessoas atuam a partir dos seus interesses, são pessoas pobres, pessoas que têm demandas, e essas demandas precisam ser acolhidas e atendidas pelas agremiações políticas. Vamos lembrar, só para encerrar essa resposta, que não dá para pensar no PT, Partido dos Trabalhadores. O PT não teria existido se não fossem as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica dos anos 70 e 80. Né? É uma das 3 componentes do tripé que levou à fundação do PT, são exatamente as comunidades eclesiais de base da teologia da libertação. Mas estamos falando disso virada dos anos 70 para os anos 80, a realidade mudou. Os outros 2 eram os intelectuais e, evidentemente, o movimento sindical, os movimentos sociais. Então, não dá para pensar num partido dos trabalhadores e em partidos políticos assentados que não dialoguem com os evangélicos. Agora, não há um risco, Mauro, de você trazer o tema da religião para a política e você abandonar a ideia de um Estado laico, você acabar abraçando também algumas pautas que coloquem em xeque aí conquistas dos LGBTs, das minorias e assim por diante? Eu creio que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato do partido do PT e de outros partidos políticos dialogarem com os evangélicos, primeiro, não diz respeito a um diálogo exclusivo com os evangélicos, né? Precisa continuar dialogando com os católicos, tem que dialogar com agentes de religião afro-brasileira, com os judeus, com muçulmanos, tem que dialogar com todo mundo. Então, o fato de abrir núcleos
para diálogo com os evangélicos não quer dizer uma adesão do PT aos evangélicos. E não quer dizer que a agenda propriamente moral e religiosa passa a ser incorporada pelo partido. Acho que essas são questões que vão sendo amadurecidas na sociedade, não é nem no partido, né? São questões que vão sendo amadurecidas na sociedade. Gente, evangélico divorcia, evangélico namora, evangélico é gente. LGBT. Tem, né? Nossa, tá cheio de pastor e pastora gay. Vamos lá, vamos só trazer uns comentários. A Ziza está dizendo, verdade, esquerda é inclusão. E a Marilândia faz um comentário muito interessante. Sou evangélico, né? E no que depender de mim, vou fazer de tudo para explicar o que Bolsonaro fez contra os mais pobres. Eu acho que o diálogo passa também pelas questões da política, pelos problemas concretos, né? E eu contei uma história, Mauro, que aconteceu, uma experiência que aconteceu comigo, de uma pessoa de elite, vamos dizer assim, evangélica, e que dizia, não, olha, eu até gosto de conversar com pessoas como vocês, da esquerda e tal, mas a impressão que a gente tem é que vocês acham que nós somos burros, que nós somos fanáticos, quando a pessoa se coloca nesse local de enxergar a maneira como a esquerda se coloca. O que falta para a esquerda se comunicar melhor com essas pessoas? Reconhecer o livre direito à existência dos evangélicos da maneira como eles são. Acho que essa é uma questão fundamental para a esquerda, né? Ao longo, apesar do PT ter sido formado fortemente com base num diálogo, com uma experiência de religiosidade, que foram as comunidades, são ainda as comunidades eclesiais de base, acho que a partir dos anos 90, especialmente do novo século, há uma espécie de negação, um afastamento desse diálogo, dessa conversa. Léo, não dá para pensar o Brasil fora da experiência da religiosidade popular. Olha Canudos, o que foi Canudos? Olha os malês na Bahia, olha o MST. Não dá para pensar o país sem pensar na religiosidade do seu povo. E não dá para pensar partidos políticos, não dá para pensar movimentos sociais que estejam apartados do processo da religiosidade popular. O Boulos, o Boulos sabe disso. O Boulos tem convocado líderes progressistas de diversas religiões para estruturar projetos de intervenção nos acampamentos do MTST, porque é o seguinte, independe do partido querer, as pessoas vão, as pessoas querem sentido de vida, elas não querem só comida. Por isso que o Paz e Bem é um programa tão importante, o Lula percebeu isso quando estava preso nos 580 dias, né? A Janete Pereira chegou como assinante, eu agradeço muito. Eu queria te perguntar, Mauro, sobre o livro Lula e a Espiritualidade, que você organizou. Quem que escreve ali pelos evangélicos? Nós temos o pastor Fábio Bezerril, que escreve pelos evangélicos no livro. Nós só tivemos uma liderança evangélica escrevendo, que foi a gente teve uma dificuldade realmente de articulação, né? A gente espera na segunda edição ampliar o número de evangélicos que escrevem. Tem muitas lideranças evangélicas progressistas no país de peso, né? Não são maioria. Mas olha, nos católicos também as lideranças progressistas não são a maioria. Esse é um outro ponto. As pessoas falam, os evangélicos foram contra o Lula, etc e tal, mas a Igreja Católica também foi muito para a direita, né? Claro, pra vocês terem uma ideia, eu estou falando, sou católico. Não teve um bispo, uma comissão da CNBB que tenha ido visitar o Lula na cadeia. Quem foi lá? Foi o padre Júlio Lancelotti, foi o monge Marcelo Barros, foram as lideranças progressistas da Igreja Católica. Então, a gente tem que tomar cuidado na estigmatização dos evangélicos, porque as hierarquias religiosas no país são todas elas, ou a maioria delas, conservadoras, reacionárias. Vai no espiritismo, é a mesma coisa. Até nas religiões afro, gente, isso é um processo que aconteceu nos últimos anos. Mesmo nas religiões afro? Mesmo nas religiões afro. Ô Mauro, me diga uma coisa, a que você atribui o fato de tantos pastores terem feito uma campanha tão agressiva contra o Partido dos Trabalhadores? Né? De uma maneira, inclusive, a dizer, não, olha só, vão trazer o comunismo, são contra a família, são isso, são aquilo, vão fechar as nossas igrejas. Por que eles espalharam tantas mentiras? Alguns pastores. Olha, acho que temos que olhar com cuidado esse fenômeno, né? Primeiro, vamos lembrar que durante o governo do PT, praticamente todas as igrejas evangélicas, todos os líderes, os grandes líderes evangélicos estavam embarcados no governo. Edir Macedo estava no governo.
né, líderes da Igreja Universal chegaram a ser ministros do governo Lula. Crivella foi ministro da Dilma. Crivella foi ministro da Dilma. Então, não existe uma oposição visceral dos evangélicos ao PT. O que houve foi uma mudança do cenário político. O cenário político mudou e houve uma mudança de posicionamento dessas lideranças. A mesma coisa a hierarquia católica. A hierarquia católica estava aderida aos governos do PT até determinado momento. Quando vem a crise econômica na virada de 2014 para 2015 e que começa a haver um rompimento do governo Dilma com a base da sociedade, aí você tem de fato um deslocamento grande na base da sociedade. Para quem? Não é para a direita propriamente, gente, não é para a direita, é para a oposição ao PT. Agora, o Lula sabe tudo. O Lula não sabe, ele está vendo que tem espaço para retomar esse diálogo, porque a base da sociedade começa a ter antagonismo com o bolsonarismo. Exatamente. Ô Mauro, olha, esse tema divide muito, eu vou ler alguns comentários para você fazer uma amarração final. Vamos lá. Anderson está dizendo, Mauro, a ausência do Estado é a marca da religião no Brasil. Um Estado laico avançado é onde uma presença forte do Estado se dá em todos os aspectos da vida social. Tem um perfil, Fala Pretos, que colocou uma coisa muito interessante. Lula vai cometer o mesmo erro que cometeu com as elites. Evangélicos são incompatíveis com a democracia. E aqui o Morris responde ao Fala Preto dizendo, vamos somar forças agora, entendo você, né? Tático diz, não estou acreditando, PT buscando apoio dos evangélicos. Lembrando só para o Tático que a pesquisa da Datafolha hoje mostrou que são 31% dos brasileiros. E a Elizabeth dizendo que houve um processo de lavagem cerebral no país. Como é que você amarra essas posições, dizendo que isso pode acabar com a ideia do Estado laico, que pode ser um erro, como foi o erro da política de conciliação com as elites, e de que outras pessoas dizendo que é o momento de somar forças? Eu digo para vocês o seguinte, gente. 10%, não mais do que 10% das pessoas do país declaram-se sem religião. 90% das pessoas confessam uma religião, professam uma religião. Não dialogar com 90% do país não me parece uma boa política para quem quer ganhar eleições. Para quem busca o poder, né? Para quem busca o poder. Então essa é a primeira questão. Segunda questão, fazer um traço de identidade entre evangélicos e fundamentalismo, evangélicos e direita, evangélicos e Bolsonaro, é tão preconceituoso quanto os ataques que se fazem às religiões afro. Não existe esta identidade. Essa identidade é um preconceito. O que é um preconceito? Você estabelece uma generalização, desconhecendo a realidade tal como ela se apresenta, e a partir dessa generalização você inicia um processo de atitudes de antagonismo. O que vocês querem? Quando eu digo vocês, as pessoas que geram esse antagonismo. Uma guerra religiosa no Brasil? É isso que nós vamos querer? Não queremos guerra religiosa. A gente quer o diálogo entre todos aqueles que querem construir um país melhor. E com certeza, evangélicos, católicos, umbandistas, espíritas, ateus, agnósticos, agnósticas, há milhões e milhões de pessoas de todos esses estratos que querem construir um país melhor. Muito bom. A Helena dizendo que estava com muita saudade de você aqui, Mauro. Eu também. José dizendo que o Lula é o cara. E olha só, o Robertson mandando um abraço de Blumenau. A Eliette falando, onde eu moro, a maioria dos católicos votou em Bolsonaro. É isso aí. Felipe Everton, parabéns 247 pelo novo estúdio, feliz em ver os canais progressistas crescendo e principalmente o 247. Mensagem final, diálogo é fundamental, mas a Lígia diz, evangélicos são moralistas e conservadores, vai ser uma luta árdua trazer o pessoal para a esquerda. A luta não é fácil, né, Mauro? Fácil nunca foi, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, é conversa, é diálogo, é caminho. Precisa fazer o caminho, precisa começar o caminho. Eu acho que a grande sacada do Lula é dizer o seguinte, vamos começar o caminho. Exatamente. O antagonismo não vai nos levar a lugar nenhum, nós só vamos perder. Nós, não só o PT, o país só vai perder com essa lógica do antagonismo. O que o Lula está dizendo é o seguinte, vamos sentar para conversar. Poderíamos ficar aqui horas debatendo esse tema, Mauro, mas a gente tem que fazer uma inauguração aqui agora. Gostou do estúdio novo? Cara, maravilha. Bacana, muito bonito, muito bonito. Então mesmo. É isso, estamos progredindo, 2020 promete, vamos trazer muitas informações, vamos também fazer os vídeos mais curtos, né, como eu já anunciei, e também, evidentemente, fazemos os debates mais aprofundados. Sobre esse tema dos evangélicos, eu quero trazer muitos especialistas, pastores, progressistas, ou até não progressistas, para dizer qual que é a rejeição que tem. Então vamos avançar nesse tema, porque eu acho que é fundamental. Grande abraço a todos, voltaremos daqui a pouco. Obrigado, Mauro. Paz e bem, gente. Tô de volta aí sexta-feira. Valeu.
Olá, eu sou Ariel de Castro Alves, advogado e ativista dos direitos humanos. Eu apoio o Brasil 247, acompanho o trabalho do portal e peço o seu apoio também ao Brasil 247 para que tenhamos uma mídia autônoma, uma mídia independente e informações com isenção.